E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal e hoje nós vamos estudar dois assuntos mega importantes. O primeiro são os fármacos utilizados nos tratamentos contra bactérias e o segundo são os fármacos utilizados na quimioterapia. Nós somos estudantes de biomedicina e eu convido a você a pegar seu lápis, seu caderno e vir com a gente. Bom, então bora lá. Os fármacos antibacterianos, também conhecidos como antibióticos, são substâncias utilizadas para prevenir e tratar infecções causadas por bactérias. Eles funcionam de diversas maneiras, seja inibindo a capacidade das bactérias de construir sua parede celular, interferindo na síntese de proteínas ou DNA, ou perturbando outros processos vitais das células bacterianas. Existem diferentes classes de antibacterianos, cada uma com seu próprio mecanismo de ação específico e espectro de atividade contra tipos variados de bactérias. Alguns são bactericidas, ou seja, significa que matam as bactérias diretamente, enquanto outros são bacteriostáticos, significa que impedem as bactérias de se multiplicar, permitindo que o sistema imunológico do corpo elimine a infecção. Vamos falar agora da penicilina. Nós abordaremos em 3 tópicos. Primeiro, como ela age. Segundo, como ela deve ser administrada. 3, o que o medicamento faz com o nosso corpo. Então vem conosco e preste atenção na aula. Falaremos agora da penicilina. É um tipo de antirremédio chamado antibiótico que ajuda a combater infecções, matando as bactérias ou impedindo que elas cresçam. Imagine as bactérias como pequenas bolhas, com uma capa protetora ao redor delas. Essa capa é chamada de parede celular. Quando as bactérias estão crescendo rapidamente, elas precisam fazer mais dessa capa protetora. A penicilina age como um sabotador. Ela se liga a certas partes dentro da bactéria e bagunça o processo de construção da capa. Sem uma capa forte, as bactérias não conseguem se manter e acabam estourando como uma bolha de sabão. É como um carteiro que entrega cartas. A penicilina viaja pelo corpo e chega aos lugares onde as bactérias estão causando problemas, entregando seu efeito onde é necessário. A sua posologia é bastante variada e deve sempre ser orientada por um profissional de saúde capacitado. A penicilina G é administrada por via intramuscular ou aquosa. A penicilina V é administrada oralmente. As doses variam conforme o tipo de infecção e a sensibilidade do micro-organismo. Falaremos agora as suas principais indicações. A primeira é infecções respiratórias. A segunda, infecções da pele. A terceira, infecções no trato urinário. A quarta, infecções por estreptococos e pneumococos. Falaremos agora sobre as reações adversas. Erupções cutâneas, dores na aplicação e distúrbios gastrointestinais e choque anafilático. O próximo protagonista são as cefaloporinas. São antibióticos muito úteis que funcionam como armadura contra bactérias ruins. Elas são como soldados especializados que atacam as paredes das fortalezas das bactérias, fazendo com que elas não consigam sobreviver. Existem diferentes gerações desses soldados, cada uma treinada para lutar contra tipos específicos de bactérias. E quais seriam essas gerações? Bom, a primeira geração são bons contra bactérias mais comuns que encontramos na nossa pele. A segunda geração são um pouco mais fortes e podem lutar contra mais tipos de bactérias. A terceira geração são ainda mais poderosos e ótimos contra muitas bactérias diferentes. A quarta geração são super soldados que podem resistir a ataques de algumas bactérias que tentam se defender. E por último nós temos a quinta geração. São os mais recentes e podem vencer até mesmo algumas bactérias super resistentes que outros antibióticos não conseguem. Falaremos agora suas indicações. A primeira indicação é infecções de pele. A segunda, endocardite. Terceira, profilaxia pré-cirúrgica. E quais seriam as reações adversas? Nós temos a hipersensibilidade, diarreia induzida, leucopenia. Bom, e qual seria a posologia da cefalosporina? Ela varia de acordo com o fármaco específico, a gravidade da infecção, a sensibilidade do patógeno e as características do paciente. Falaremos agora das sulfonamidas. Imagine um campo de batalha microscópico,
onde as bactérias são os invasores vorazes e as sulfonamidas são os heróis invisíveis. Esses poderosos guerreiros têm uma missão: proteger o corpo humano das infecções bacterianas. Estratégia de defesa. As sulfonamidas astutas e engenhosas se disfarçam como um ácido para-aminobenzoico, PABA, uma peça fundamental que as bactérias precisam para construir seu exército de ácido fólico. Mas quando as bactérias tentam usar esse PABA falso, as sulfonamidas bloqueiam a enzima de hidropetato-sintase, impedindo as bactérias de multiplicar suas forças. O impacto no campo de batalha. Enquanto as bactérias ficam confusas e enfraquecidas sem seu precioso ácido fólico, as células humanas assistem de camarote, pois elas não precisam fabricar ácido fólico. Elas obtêm através de uma dieta rica e variada. Assim, o DNA humano permanece seguro e intocado, enquanto as bactérias enfrentam o impasse. E quem são os heróis da nossa história? Em primeiro lugar, nós temos a sulfametoxazol, em segundo, a sulfadiazina e o terceiro, o sulfisoxazol. Quais são as principais indicações para esse medicamento? Em primeiro lugar, nós temos a inflamação no intestino. Em segundo lugar, nós temos ativação a uma ampla quantidade de bactérias. E em terceiro lugar, nós temos os parasitas plasmódios. Efeitos adversos. Pode dar vasculite, cristalúria e hipersensibilidade. Qual seria a sua posologia? A posologia varia conforme o tipo de infecção e a sensibilidade do patógeno. Confira com o seu médico. Falaremos agora sobre os aminoglicosídeos. São uma classe de antibióticos usados principalmente para tratar infecções bacterianas graves, especialmente aquelas causadas por bactérias gram-negativas. Os aminoglicosídeos atuam como bactericidas, inibindo a síntese de proteínas nas bactérias. Eles agem em duas etapas principais. A primeira, transporte. Penetram através da parede celular bacteriana e da membrana citoplasmática. Segundo, união aos ribossomos. Ligam-se à porção 30S dos ribossomos, causando distorção no reconhecimento das porções de RNA mensageiro. Os aminoglicosídeos são particularmente ativos contra bacilos aeróbicos gram-negativos, como pseudomonas e aeruginosas. Os aminoglicosídeos são mal absorvidos quando tomados por via oral, portanto, geralmente são administrados por via intravenosa ou intramuscular. Falaremos agora as principais indicações. Em primeiro lugar, nós temos infecções bacterianas, como por exemplo pseudomonas aeruginosas. Em segundo, temos eficácia contra bacilos aeróbicos e anaeróbicos facultativos de gram-negativos. Efeitos adversos. Os efeitos adversos temos a nefrotoxicidade, ortotoxicidade e, por último, bloqueio neuromuscular. Por último, falaremos sobre as tetraciclinas. As tetraciclinas atuam como detetives microscópicos, infiltrando-se nas bactérias e sabotando sua fábrica de proteínas. Elas se agarram à subunidade 30S dos ribossomos. Peães habilidosas e pedindo que o RNA transportador se una ao complexo formado pelo RNA mensageiro e ribossomo. O resultado: as bactérias ficam com fome de aminoácidos e não conseguem construir sua proteína essencial. Cerca de 60% a 80% da tetraciclina, da doxiciclina e minoxiclina são absorvidas após a administração oral. As tetraciclinas são como viajantes intrépidas, penetram na maioria dos tecidos e líquidos corporais, mas infelizmente seus níveis no líquido cefalorraquidiano não são confiáveis para tratamento. Principais indicações. Em primeiro lugar, nós temos acne ou actinomicoses. Em segundo, nós temos infecções geniturinárias. Em terceiro lugar, nós temos as infecções sexualmente transmissíveis. E em quarto, pneumonia bacteriana. Efeitos adversos. Em primeiro lugar, nós temos as alterações de pele. Em segundo, hipoplastia do esmalte. Em terceiro, fotossensibilidade na pele. E quarto, asma brônquica. Agora abordaremos a posologia. A dose usualmente recomendada para adultos varia de 500mg a cada 6 horas, ou 500mg a 1 grama a cada 12 horas. No tratamento da acne, administra-se inicialmente 500mg a 2 gramas ao dia, em doses divididas nos casos moderados e graves, como adjuvantes terapêuticos. Caramba, foi muito interessante saber todas essas informações nos fármacos utilizados nos tratamentos contra bactérias. Agora vamos estudar um pouquinho sobre os fármacos utilizados nos tratamentos contra o câncer. Vamos lá?
Vamos falar da doxorubicina. Vamos dividir ela em duas etapas. A primeira etapa, ela combate células cancerígenas e diversos tipos de câncer, incluindo os de mama, ovário e linfomas. A segunda etapa é um mecanismo de ação intricado. A doxorubicina se infiltra nas células como um agente duplo. Ela se liga à enzima topoimerase 2, que é essencial para a replicação do DNA. Imagine-a como a chave que abre a porta do código genético. Sua chave encaixada, a doxorubicina impede que o DNA se desenrole e se replique. As células cancerígenas ficam presas em um novelo de informações genéticas, incapazes de se multiplicar. Vitória! Mas a doxorubicina não para por aí. Ela também gera radicais livres dentro da célula. Esses radicais são como granadas, causando os danos adicionais ao DNA das células malignas. Vamos falar agora das principais indicações. Primeiro, carcinomas de mama, pulmão, bexiga, tireoide e ovário. Segundo, sarcomas ósseos de tecidos moles. Terceiro, neuroblastomas. E quarto, leucemia linfoblástica aguda. Falaremos agora das reações adversas, que incluem gastrointestinais, hematológicos e dermatológicos. Ciclofosfamida. A ciclofosfamida é como um agente secreto que se camufla. Ele é metabolizado no fígado, transformando-se em metabólitos ativos. Esses metabólitos são como espiões que se filtram no DNA das células malignas. Uma vez dentro, esses metabólitos se ligam ao DNA, causando ligações cruzadas. Imagine-as como algemas moleculares, impedindo que as cadeias de DNA se separem para a síntese ou transcrição. Resultado, as células cancerígenas ficam paralisadas e não conseguem se multiplicar. Principais indicações. Primeiro, nós temos câncer de mama, ovário e pulmão. Segundo, doenças autoimunes graves. Falaremos agora das reações adversas. Efeitos comuns incluem perda de apetite, queda de cabelo, náuseas e erupções de pele. Reações mais graves podem envolver urina com sangue, infertilidade e câncer de bexiga. Clitáxel é como um arquiteto que reforça as estruturas celulares. Ele se agarra aos microtúbulos de actina, essenciais para a movimentação dos cromossomos e organelas durante a divisão celular. Com sua presença firme, o paclitaxel impede a despolimerização desses microtúbulos. As células tumorais ficam presas, incapazes de se dividir de maneira ordenada. Principais indicações. Em primeiro lugar, nós temos carcinoma de ovário. Em segundo lugar, nós temos câncer de mama. E em terceiro lugar, temos câncer de não pequenas células do pulmão. E por último, sarcoma de Kaposi. Falaremos agora das reações adversas, cardiovasculares, gastrointestinais e hematológicos. A carboplatina é um medicamento usado no tratamento do câncer. Ela pertence a uma classe de drogas chamadas agentes antineoplásicos. Seu objetivo é combater as células cancerosas no corpo. A carboplatina age danificando o DNA das células cancerosas. Isso impede que elas se multipliquem e cresçam. Imagine a carboplatina como um guerreiro químico que ataca as células malignas, enfraquecendo-as. Principais indicações. Em primeiro lugar, nós temos estados avançados do carcinoma de ovário. Em segundo lugar, temos carcinoma de pequenas células de pulmão. Em terceiro lugar, temos carcinomas espeneculares de cabeça e pescoço. E por último, carcinomas de cérvix uterina. Efeitos adversos: mielossupressão, gastrointestinal, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, reações alérgicas. Todos esses fármacos devem ser utilizados com acompanhamento de um profissional de saúde especializado, assim como um oncologista para ajustar a dose e evitar perigos para a saúde do indivíduo. Não tome nenhum desses medicamentos sem acompanhamento médico, tenha responsabilidade. Bom, então chegamos ao final do nosso vídeo. Durante o vídeo vocês puderam ver os fármacos utilizados nos tratamentos contra as bactérias e os fármacos utilizados na quimioterapia. Agora eu vou fazer um breve resumo para vocês, dentre esses fármacos, os mais importantes e mais utilizados. Vamos lá? Bom, primeiro nós temos os fármacos utilizados nos
nos tratamentos contra as bactérias. Temos a penicilina, um exemplo claro da penicilina é a amoxicilina, que são utilizados contra pneumonia, amidalite e bronquite. Temos as tetraciclinas, que são utilizadas em tratamento de sífilis e gonorreia. E temos as sulfonamidas, que são utilizadas principalmente contra a infecção urinária. E agora eu vou fazer um resumo para vocês dos principais fármacos utilizados no tratamento contra o câncer na quimioterapia, que são plaquetáxia, a desoxirrubicina, a ciclofosfamida e a carboplatina. E esses fármacos agem inibindo a síntese do DNA. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, curte e compartilhe para o amigo para passar naquela prova endiabrada. Tchau. Valeu, falou!